iniciamos a gravação, cumprimentando a todos os presentes. A gente roga aqui ao nosso Supremo Arquiteto do Universo que nos proporcione o entendimento necessário para acompanhar tudo que vai ser dito aqui, nós possamos utilizar esse conhecimento para o bem, né? Meu irmão Vitor, Pois com a não? palavra. Uma boa noite a todos. Boa noite, meu irmão João Dias. Boa noite, meu irmão César Santos. Boa noite a todos os irmãos e irmãs, fratas e sorores, amigos e amigas que estão reunidos hoje aqui para compartilharmos um pouco das nossas pesquisas e assuntos correlatos aos templários e a influência que o templarismo provocou ou ocasionou na maçonaria. Mais uma vez eu vou ler os textos, né, tendo em vista que alguns irmãos devem estar acompanhando por celular, então peço a compreensão aos demais irmãos que estão com o computador com a tela maior, que compreendo que eu vou ler justamente para ajudar os irmãos que estão acompanhando pelo celular. Obrigado. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite e também a todos que proporcionaram a realização da reunião de hoje. Espero que a reunião de hoje seja agradável e produtiva e que possamos fazer valer a pena o tempo que passaremos juntos. Gostaria de destacar que não pretendo ser a última palavra no assunto, mas sim aguçar a curiosidade e criar novos questionamentos. Os símbolos e interpretações foram baseados nas pesquisas de livros e em sites cujos acessos são livres, mas iremos preservar os segredos da nossa ordem. Eu sempre gosto de abrir as palestras com um pensamento de um filósofo que eu admiro muito, que é Giordano Bruno. É prova de uma mente mesquinha e humilde desejar pensar como as massas ou a maioria, simplesmente porque a maioria é a maioria. A verdade não muda porque é ou não acreditada pela maioria das pessoas. Giordano Bruno, teólogo e filósofo do período renascentista, um marco na história do livre pensamento e das ciências emergentes. Esta humilde apresentação tem por objetivo compartilhar um ponto de vista baseado nas minhas interpretações retiradas de livros e artigos sobre o tema. Apresentar um rápido histórico dos templários, apresentar as diversas teorias de possíveis influências templárias na maçonaria, apresentar as heranças deixadas pelo templarismo nos diversos ritos da maçonaria e, principalmente, alimentar um convívio sadio entre irmãos e irmãs que gostam de conversar e comungar sobre os assuntos relacionados ao tema apresentado. Então, esse aqui é o nosso sumário, a introdução e o desenvolvimento já foram feitos. Vamos passar para o mito, a sua importância, depois as cruzadas, os templários, o legado templário, o templarismo na formação da maçonaria e o templarismo na maçonaria hoje, finalizando com uma breve conclusão. O mito e a sua importância. Essa parte da apresentação sobre o mito é uma ambientação, eu poderia até colocá-la ainda na parte da introdução, porque, como nós iremos abordar nessa parte aqui sobre a importância do mito, muito na maçonaria carrega verdade históricas e outras partes são lendas e mitos. Então, vamos aqui, basicamente, tentar entender, né, o que significa mito na apresentação de hoje. Gosto muito desse autor, ele é escritor e professor também de História do Ensino Médio na Universidade de Israel. O nome dele é Yuval Noah Harari, é bastante conhecido. 2 livros dele fez muito sucesso, tem feito muito sucesso, Sapiens, uma breve história da humanidade, e depois Homo Deus. Mas vamos falar sobre Sapiens, uma breve história da humanidade. Para ele, nesse livro, o mito é fundamental para a organização de uma sociedade. Segundo o autor, o Homo sapiens, diferente dos outros seres, tem capacidade de criar mitos. Além da habilidade criativa, o Homo sapiens
também acredita nos mitos elaborados por eles e, a partir dessa crença, gera-se coesão social para coordenar esforços em conjunto. Os mitos são uma junção do real e do imaginário. Para ele, uma sociedade só pode ser sustentada por meio dos mitos. E aí no livro ele aborda vários tipos de mitos, como, por exemplo, o dinheiro, poder político, vários tipos de religiões, ideologias também. Então, segundo esse autor, e eu concordo com ele, qualquer grupo social, ele é criado, ele é sustentado em volta dessa crença, desse mito. E importando se esse mito é verdade ou não, o importante é que há uma coesão, há uma união e um trabalho em conjunto. Quais são as vantagens do mito? O Homo sapiens conseguiu sobreviver. Ele conseguiu se organizar como sociedade, ele conseguiu organizar a caça, a plantação, criar as cidades e crescer acima das outras espécies. Quais as desvantagens? O Homo sapiens criou uma ilusão para poder sobreviver. Então, é importante que todo estudante das ciências filosóficas, das ciências metafísicas, tenha essa compreensão que o mito existe, ele é importante, ele agrega, ele cria uma ação conjunta, mas uma parte dele é fictícia. Não que seja mentira, mas algo ocorreu, mas foi trabalhado para um incremento em prol de um bem comum. O mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de ser das personagens, a origem das coisas e a sua importância. Então, é através do mito que os antigos explicavam, por exemplo, como é que surge o raio, depois, com a evolução da sociedade, viu que era apenas um mito, como é que a mulher engravida, para onde que vai depois que morre, depois, conforme a ciência vai avançando, alguns mitos vão sendo descartados e outros vão sendo mantidos. Ao mito está associado o rito. O rito é o modo de se pôr em ação o mito na vida do homem, como cerimônias ritualísticas, danças, orações. É a forma de pegar um mito, criar uma música, criar um poema, criar uma história, que aí vamos ter as mitologias, para poder explicar as relações do homem com ele mesmo, do homem com a natureza e do homem com o desconhecido. As ordens, e aqui eu coloco as ordens, não só a maçonaria, mas a maioria das ordens esotéricas, ocultistas ou místicas, tem por tradição utilizar mitos para narrar e perpetuar os seus ensinamentos. Então, nós vamos ter aqui numa imagem aqui à nossa esquerda, nós vamos ter aqui o rei Salomão, que é base mítica para muitas ordens. Em cima nós vamos ter a Câmara de Christian Rosenkreuz, que também, para algumas organizações, vai ter um significado, toda a simbologia colocada, né, nessa narrativa, nesse mito de Christian Rosenkreuz. Nós vamos ter também Mitra, Amenófis, e também a parte da história primitiva da raça humana. Mito e sua importância. As principais linhas de pesquisas para estudar a origem da maçonaria são, já debatemos isso quando falamos sobre a influência do hermetismo na maçonaria, né? E aqui é o mesmo slide, só que dessa vez eu destaquei as cruzadas e a teoria dos templários. Existem outras teorias, né? Como já foram debatidas, entre elas o hermetismo, o Collegium Fabrorum, a Royal Society, a disputa pela coroa do trono britânico. O mais provável é que a maçonaria tenha sido influenciado por todos esses componentes, cada um com a sua relevância, conforme a época do seu desenvolvimento, o país onde foi praticado e o rito que foi adotado. Eu sempre irei recorrer a esses aspectos, né? O tempo, o lugar e o rito.
A maçonaria, por ser uma organização iniciática secular, tem uma parte da sua história alicerçada em mitos e outra parte em registros históricos. É um desafio intrigante desvendar o seu passado e entender o que de fato os nossos mestres do passado intencionavam e realizavam. Os mitos mais conhecidos, também denominados lendas, normalmente são desempenhados por personagens bíblicos. O mais conhecido é o rei Salomão, mas também há outros protagonistas. Cada episódio tem uma mensagem e um aprendizado. Curiosamente, por algum motivo, os templários entram no cenário maçônico, e é isto que iremos apresentar. Então, aqui eu estou fazendo uma interface entre os mitos e o motivo dos templários estarem compondo as narrativas maçônicas. Então, aqui como conclusão parcial, rapidamente. O mito é fundamental para a organização de uma sociedade ou grupos sociais. Os mitos são uma junção do real e do imaginário, ou seja, não é que o mito seja mentira, mas ele pega um pouco de imaginação com o que aconteceu. O rito é o modo de se pôr em ação o mito na vida do homem. As ordens, e no nosso caso, a maçonaria, tem por tradição utilizar mitos para narrar e perpetuar seus ensinamentos. Entender um mito é fundamental, mas acreditar nele nem tanto. Ou seja, quem estuda profundamente vê a importância de um mito. Ele é carregado de simbolismo, de aspectos filosóficos, mas não necessariamente aquilo tem ocorrido. A maçonaria possui uma parte histórica e outra mítica, mítica no sentido de mito, e não de fantasia ou falsidade. Uma organização cujos principais mitos são inspirados na Bíblia tem também uma parte inspirada nos templários. Então, antes de falar dos templários, vamos falar do que antecedeu os templários, que foram as cruzadas. A cruzada é um termo utilizado para designar os movimentos militares de inspiração cristã, que partiram, em sua maioria, da Europa Ocidental, principalmente França e Inglaterra, em direção ao Oriente Médio, principalmente visando ocupar e conquistar a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos durante vários séculos. Também houve uma cruzada na Península Ibérica e outra nos Balcãs. Tá? A cruzada na Península Ibérica vai ajudar na constituição dos reinos de Portugal e Espanha, ou melhor, de Portugal, Leão e Castela, e também a cruzada no norte da Europa, na região dos Balcãs, para a conquista do que depois, mais tarde, se tornou os estados da Prússia, ao norte da Polônia. A Europa do século X vivia em miséria, com escassez de alimentos e recursos. Também a crença em um fim do mundo e a possibilidade da redenção por meio da peregrinação. Então, nós vamos ter ali um frenesi da população achando que o mundo ia acabar, o apocalipse. Além disso, muita fome, escassez de alimentos. Então, eles observam que uma oportunidade de ir para a Terra Santa em busca de uma salvação e novas terras para o cultivo era uma opção e era uma saída. Em 1096, inicia-se a Cruzada Popular, com homens, mulheres e crianças. Foram aproximadamente 40 mil pessoas famintas e desesperadas que atravessaram a Europa. Elas foram guiadas por Pedro, o eremita, que fez um discurso, caminhava pela Europa, fazendo um discurso de pregação, convidando a todos a acompanhá-lo para essa cruzada. Então, imaginem 40 mil pessoas. A maioria morreu de fome, de doenças, e pouquíssimos chegaram à Terra Santa. Os conflitos entre cristãos e muçulmanos fez com que rotas terrestres e marítimas fossem alvos de saques e banditismo. O termo cruzada não era conhecido no tempo histórico em que ocorreu. Na época, era usado, entre outras, as expressões como peregrinação ou guerra santa. Então, ou seja, quem ia para a região do Levante, Oriente Médio,
eram peregrinos, não eram cruzados. Eles passam a se tornar cruzados porque a maioria borda em suas roupas uma cruz vermelha. E aí passam a ser chamados de cruzados. Como os peregrinos bordavam em sua roupa uma cruz, na maioria das vezes vermelha, o termo cruzados acabou sendo adotado pelos historiadores. Os cronistas árabes denominavam esse movimento cruzadista de invasão franca, porque a maioria dos peregrinos que ocupavam as terras árabes, na visão dos árabes, a terra era deles, né? Então nós vamos ter dois posicionamentos. Para os árabes, a terra era dos árabes. Para os cristãos, a terra deveria ser da cristandade por direito, porque ali que nasceu Jesus. Então os cronistas árabes entendem como uma invasão franca. Franca por causa dos francos, na França, né? Os contatos cultural e econômico que se estabeleceram tiveram um efeito estimulante no conhecimento ocidental e, até certo ponto, prepararam o caminho para o Renascimento. Então, nós vamos ver mais à frente, depois do legado dos Templários, uma série de coisas, de fatos e heranças que os cruzados deixaram. A fim de proteger as rotas comerciais e os caminhos dos peregrinos, fez-se necessário se estabelecer uma força armada. Inicialmente, formam-se contingentes, em sua maioria, guardas pessoais ou mercenários. Ou seja, era aquela guarnição do próprio condado, né, de militares e nobres que já utilizavam as armas e iam, e fora isso eram contratados homens de armas, denominados de mercenários. Aos poucos, vão se transformando em instituições organizadas. As mais conhecidas dessas instituições organizadas são a Ordem de Malta, a Ordem dos Templários e a Ordem dos Teutônicos. Naquela época, não existia um exército nacional, ou seja, um país ou um reino ou um condado, né, uma determinada região, não possuía uma tropa fixa. O que havia eram as convocações conforme a necessidade de cada reino, pois manter tropa era muito caro. As ordens militares resgataram as concepções dos romanos em ter um efetivo de guerreiros empregados apenas para o combate. O que normalmente acontecia era pegar ali o agricultor, o fazendeiro, um ferreiro, um artesão, armá-lo, ia para o combate, acabava-se aquele entrave, voltavam para suas casas e retomavam as suas atividades normais. Então, quem era fazendeiro voltava a ser fazendeiro, quem era ferreiro voltava a ser ferreiro. Então, não existia uma preparação física, tática e técnica voltada apenas para a formação do soldado. Eles eram contratados, por isso que os mercenários também eram contratados, porque os mercenários constantemente estavam nessa lida bélica. Com o surgimento das ordens militares, começa a surgir uma corporação fixa, muito parecida com o que a gente conhece hoje em dia com os exércitos em cada país. Cada país, hoje em dia, tem uma força armada, mas naquela época não era assim. Então, uma rápida cronologia das cruzadas. Em 1095, o Papa Urbano II anuncia a necessidade de conquistar a região do Levante, né, onde é Jerusalém, Síria, e teve uma importante motivação de natureza religiosa. Em 1096, a Cruzada Popular, com Pedro, o Eremita. Em 99, a Primeira Cruzada, aí sim passa a se chamar a Primeira Cruzada, que foi chamada a Cruzada dos Nobres, com Godofredo de Bulhão, e que ao término que ele consegue conquistar Jerusalém, ele é eleito como rei de Jerusalém. Em 98, o estabelecimento da Ordem dos Hospitalários. Inicialmente, a Ordem dos Hospitalários ela começa para cuidar dos soldados em combate, depois para hospedar os viajantes. Então, na verdade, esses hospitais não eram de cura, mas apenas hospedarias. E mais à frente, ela se torna numa ordem de soldados, monges soldados. Mas no início, ela era quase que uma ordem para cuidar dos viajantes e tratar dos feridos. Em 1100, isso é a ordem dos hospitalários. Em 1119, estabelecimento da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo,
que mais tarde vai receber o nome dos Templários, né? Em 1139, a bula Homenitatum Optimum, os Templários obtêm o reconhecimento da Santa Sé. Então, rapidamente, as cruzadas foram movimentos militares para conquistar o Oriente Médio, principalmente a cidade de Jerusalém. Os conflitos entre cristãos e muçulmanos fez com que as rotas terrestres e marítimas fossem alvos de saques e banditismos, surgindo a necessidade de tropas armadas para defender os itinerários. Estas tropas foram conhecidas como ordens militares. As mais conhecidas são a Ordem dos Cavaleiros de Malta, a Ordem dos Cavaleiros Templários e a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. As ordens militares resgataram as concepções dos romanos em ter um efetivo de guerreiros empregados apenas para o combate. Então agora vamos aos Templários. Em 1114, Hugo de Pin e Godofredo de Saint-Omer propuseram a organização de uma comunidade de cavaleiros que seguiria a regra de uma ordem religiosa, mas devotaria a proteção dos peregrinos. A regra seria a de Santo Agostinho de Hipona, seguida pelos cônegos da Igreja do Santo Sepulcro. Então, rapidamente, a gente observando aqui a imagem que está à nossa esquerda, nós vamos ter ali a mesquita de Al-Aqsa e o que é chamado também do Monte do Domo, né? Essa região que está em vermelho foi ocupada pelos Templários. Era ali que eles moravam, era ali que eles começaram foi a primeira ocupação dos cavaleiros, dos pobres cavaleiros de Cristo. Essa parte aqui deles se propuserem a se alinharem à Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém, é que a Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém ela era diferenciada da Igreja de Roma. Tá? Lembrando que o cristianismo tem várias formas, né? Temos a Igreja ortodoxa grega, a Igreja copta, a Igreja católica romana, e nessa época existia a Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém. Ela não era igual à Igreja de Roma. E o patriarca, ele tinha basicamente mesmo nível de hierarquia que o Papa de Roma. O patriarca da Igreja do Santo Sepulcro tinha mesmo grau hierárquico que o Papa de Roma, no caso. Em 25 de dezembro de 1119, Hugo de Pin e outros 8 cavaleiros, dentre eles Godofredo de Saint-Omer, fizeram votos de pobreza, castidade e obediência perante o patriarca da Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém. Naquela época, o rei de Jerusalém era Balduíno I, e lhes proporcionou um lugar para viverem na borda sul do Monte do Templo. É essa área que está em vermelho ali. É ali que eles passam a ocupar. Interessante que essa mesquita, a arquitetura dela está quase que inalterada desde aquela época. Curioso isso, né? Os templários não destruíram aquela arquitetura ali, eles simplesmente utilizaram a arquitetura árabe. Este monte era conhecido pelos templários como Templum Salomonis. Esta nova ordem ocupava a estrebaria do local. Em consequência, vieram a ser conhecido como os pobres soldados de Cristo do Templo de Salomão. Depois, os cavaleiros do Templo de Salomão, reduzindo para cavaleiros do Templo ou simplesmente templários. E daqui para frente nós iremos tratá-los sempre, para facilitar, de templários. Nos anos seguintes, Hugo de Pin percorreu a Europa para angariar fundos e recrutar cavaleiros. Segundo o historiador Joshua Prauer, o termo ordo significava bem mais que uma organização ou pessoa jurídica. Os homens que seguiam uma ordem não seguiam o seu destino pessoal, mas uma organização política cristã. Aqui nós temos à nossa esquerda o símbolo que os templários utilizavam desde a sua fundação, para mostrar o voto de pobreza, 2 cavaleiros utilizando o mesmo cavalo. E depois ali a imagem da mesquita, que depois passou-se a
é o templo do domo. Então é interessante essa colocação do que significava uma ordem, né? Ele tinha uma coisa muito mais além do que o interesse próprio. Então, quando um cavaleiro da ordem, ou de qualquer ordem, tanto de Malta, teutônica, etc., quando ele percorria algum país solicitando fundos ou apoio, ele não estava pedindo para ele. Ele representava uma organização que tinha um aspecto político e religioso. Em 1129, na cidade de Troyes, no reino da França, ocorreu um concílio para reconhecer a ordem. Hugo de Pin relatou neste conselho o humilde início da sua obra, que na época contava apenas com 9 cavaleiros, e destacou a urgência de se criar uma milícia capaz de proteger os cruzados e, sobretudo, os peregrinos da Terra Santa. Solicitou que a deliberação sobre a Constituição que deveria ser dada à referida ordem. São Bernardo, abade de Clairvaux, foi encarregado de redigir uma regra durante a sessão, que foi lida e aprovada na mesma sessão. Então, aqui nós vemos a imagem do concílio. O interessante é que a capacidade de persuasão de São Bernardo de Clairvaux, que a própria ata que ele escreve e é lida durante a reunião, ela seduz os clérigos que estavam presentes e na mesma hora, não precisou de uma outra reunião ou uma terceira reunião para aprovar a existência da Ordem do Templo. Na mesma sessão que a ata foi escrita, ela foi aprovada. As regras templárias tornaram-se cistercienses, ou seja, elas eram agostinianas e passaram a ser cistercienses. E eram 72 artigos, né, 72 regras, e basicamente, eram monges soldados. Eles tinham o compromisso religioso e combativo. Basicamente, simplicidade, pobreza, castidade e oração. Com essa aprovação, ficou mais fácil para Hugo de Pin conseguir novos recrutas, né? Conseguir recrutar novos membros, vários nobres, e principalmente dinheiro para custear a viagem, comprar equipamentos bélicos e construir as fortalezas. Bulas papais referentes à criação e estabilização. Então, em 1139, voltando rapidamente aqui, nós vamos ter o concílio em 1129, e somente 10 anos depois o Papa acata a existência e reconhece a Ordem dos Templários com a bula Homini Datum Optimum. A bula também reafirma a causa militar da ordem para com as causas da Igreja Católica e além de assegurar-lhe o benefício da salvação eterna. Ou seja, tornou-se templário automaticamente o nobre ou aquele que ingressava, ele já tinha salvação eterna, já tinha garantia de acesso ao reino dos céus. Em 1144, outra bula, Militis Templi, essa bula não foi só para os templários, mas também para os cavaleiros de Malta, garantia de privilégios aos templários. A bula permitiu que os templários fizessem suas próprias coletas uma vez por ano, mesmo em área sob interdito. Essa bula não foi só específica para os templários, mas também para as outras ordens militares. Em 1145, a Militia Dei, que garantia mais privilégios aos templários, consolidando sua independência em relação ao clero secular. Nela, a ordem recebe o direito de cobrar impostos, enterrar seus mortos em seus próprios cemitérios e possuir suas próprias igrejas, colocando-os iguais aos patriarcas. Na verdade, essa bula, Militia Dei, vai ser utilizada mais à frente como a causa de heresia, de acusação de heresia dos templários. Porque a partir do momento que eles têm liberdade de desenvolver a própria igreja, os próprios ritos e liturgias, isso mais à frente poderá ser questionado
e posto à prova, como nós vamos ver mais à frente. O grão-mestre da ordem, ele estava em pé de igualdade com o Papa. Ele tornava-se um patriarca. Então, ele reunia qualidades de um soldado, mas também qualidades de um bispo ou de um clérigo. Isso lá na frente vai dar problema. Mas na época não havia esse problema, né? Nós estamos falando aqui do século XI, século XII. Embora a Igreja de Roma quisesse uma hegemonia, na França ela consegue bem isso aí, mas no Oriente Médio a coisa era um pouco mais solta, vamos chamar assim, porque nós tínhamos várias igrejas, nós tínhamos a igreja grega, nós tínhamos as igrejas sírias, nós tínhamos as igrejas coptas, como eu já falei. Então, ter uma igreja templária não era estranho para aquela época, era normal. Essa bula Militia Dei também foi dada aos Cavaleiros de Malta. Não era exclusiva aos Templários. Ou seja, os Cavaleiros de Malta, né, eles também tinham as suas próprias liturgias. O poderio templário cresce nos reinos cristãos do Oriente Médio e também na Europa Ocidental. Por diversos fatores, os reinos cristãos do Oriente entram em declínio e, pouco a pouco, as tropas sarracenas retomam os territórios ocupados pelos cristãos. Dentre os vários problemas foram disputas internas entre os nobres pela sucessão do trono de Jerusalém, falta de apoio de tropas cristãs. Então o pessoal chegou, ocupou, muitos após a ocupação retornaram para a França. Não queriam permanecer lá porque eles entendiam que a missão tinha sido cumprida. Não fazia parte da salvação morar em Jerusalém, mas apenas conquistar Jerusalém. Então, conquistei Jerusalém, estou salvo, garanti meu passe livre para o reino do Senhor, eu posso voltar para minha casa na Europa. Alguns, logicamente, ficaram, outros não. O reino de Jerusalém resignou-se a ser um pequeno estado ao longo da costa da Síria. Isso, logicamente, depois dos vários ataques sarracenos comandado por Saladino. Então, os territórios vão diminuindo, até que a capital é transferida para Acre, a cidade de Acre, que era no litoral do Mediterrâneo, e ali vai ser o último bastião. Em 1291, o último bastião cristão na Terra Santa é dominado pelos mamelucos. Sem territórios como base, as ordens militares voltam-se para a Europa e ajudam nas cruzadas europeias, como a Península Ibérica, o sul da França e o norte dos reinos germânicos. Então, ali, basicamente, a razão de ser dos templários, que era proteger a Cidade Santa e proteger o caminho dos peregrinos para a Cidade Santa ou para a Terra Santa, não tinha mais por que continuar. O que acontece é que eles também se enriqueceram ao cobrar impostos e proteger o caminho dos comerciantes. Então, eles têm muito poder econômico, como nós vamos ver mais para frente. Em 1139, os templários ajudam na formação do Reino de Portugal na Batalha de Urique, durante as Cruzadas Ibéricas. Na verdade, foi nessa batalha aí que o rei Afonso Henrique ele se autodeclara rei de Portugal, apoiado pelos templários. Foi uma passagem muito, muito interessante até. Em 1124, os teutônicos ajudam na formação do Reino da Prússia durante as Cruzadas Bálticas. Em 1291, é a data da formação da Confederação Helvética, núcleo do que viria a se chamar Suíça, coincidentemente no mesmo ano da queda de Acre. Ou seja, os templários eles estavam percebendo que não iam conseguir ficar muito tempo mais ali no Oriente Médio. Eles percebiam disputas internas, eles percebiam falta do apoio da Europa aos que estavam ali na Terra Santa, eles percebiam um aumento cada vez maior das tropas sarracenas, então eles já estavam preparando um ponto de recuo. Nós vamos sair da Terra Santa e vamos ocupar essas posições aqui. Uma parte vai para a Suíça, uma parte vai para Portugal, outra parte
vai para ajudar as cruzadas no norte da Europa. Os templários foram os percussores da letra de câmbio. Os viajantes depositavam um determinado valor em uma cidade e recebiam uma carta. Ao chegar à cidade de destino, ele poderia sacar o valor apresentando a mesma carta. Então, como é que acontecia isso? Se um nobre, um peregrino que morasse, por exemplo, em Paris, ele quisesse viajar para a Terra Santa, ele não queria carregar em moedas, né, levar o dinheiro, porque ele poderia ser assaltado, saqueado. Então, ele ia num preceptório templário na cidade de Paris, deixava lá, vamos falar aqui, na linguagem de hoje, deixava lá 10 mil reais, recebia um cartão, um vale 10 mil reais a ser sacado em outros preceptórios templários espalhados ao longo da peregrinação, ao longo daquela rota. Então, conforme ele ia de cidade em cidade, ele queria pagar uma hospedaria, ele ia lá, sacava uma parte no preceptório, pagava a hospedaria, comprava comida, comprava alimentos, mantimentos e continuava a viagem dele. Tinha que pegar um barco para fazer a viagem, ele fazia o pagamento com essa letra de câmbio. E ao chegar no destino, por exemplo, em Jerusalém, ele sacava o que sobrou, né? Ele via quanto é que tinha lá no extrato dele e fazia o saque final. Logicamente, os templários não faziam isso de graça, eles cobravam juros. Nas minhas pesquisas, não sei qual o percentual de juros que era cobrado, até porque juros não era bem visto, era considerado como um pecado da usura, mas, de qualquer forma, eles cobravam uma taxa administrativa e seguro pelo armazenamento, né, por guardar o tesouro. Desta forma, os templários enriqueceram e tornaram-se poderosos em toda a Europa. Eles foram espertos, né? Eles tinham uma tropa, eles tinham território, eles estavam começando a se enriquecer. Essa imagem aqui foi retirada do livro Os Templários, né? E mostra as propriedades templárias na Europa no século XII. Além das fortalezas, aí são as fortalezas. Cada vilarejo, dependendo do tamanho de habitante, tinha um preceptório. Esse preceptório ele servia para recrutar soldados, né, ou cavaleiros, e também serviam como agência bancária mesmo. Com poderio econômico, territorial e militar, os templários passaram a ser temidos principalmente pelo reino da França. O rei Felipe IV, o Belo, inicialmente era aliado dos templários, mas com graves problemas de dívida e tendo de recorrer a empréstimo junto aos templários para financiar os negócios do seu reino, usou a sua influência sobre o Papa Clemente V. Sob sua dependência, o Papa Clemente ficava sob a dependência do Felipe o Belo, e solicitou que acabasse com a ordem e confiscasse todos os seus bens. A ordem de prisão foi redigida em 14 de setembro de 1307. E no dia 13 de outubro do mesmo ano, uma sexta-feira 13, aí dizem, né, que foi por conta desse 13 de outubro que passou a se chamar sexta-feira 13, né, um dia malévolo. Todos os cavaleiros que estavam em território franceses foram detidos. Entre 19 de outubro e 24 de novembro de 1307, 138 prisioneiros templários foram torturados e interrogados em Paris. Na verdade, o que o Felipe o Belo queria era onde é que estava o tesouro dos templários. Logicamente, que assim que foi assinada essa prisão, em 14 de setembro, os templários já tinham levado todo o dinheiro embora. Levaram para a Escócia, para a Suíça, para Portugal, para tudo que era canto. Então, Felipe o Belo, não adianta que ele não ia mais encontrar o tesouro templário, né? Mas ele achava que, torturando os nobres, os cavaleiros, ele ia conseguir arrancar alguma confissão, o que ele não consegue.
Em 1314, o rei pressiona o Papa Clemente V, né, para uma condenação. Perante a comissão, Jacques de Molay e Godofredo de Charnay proclamam a inocência de toda a ordem face às acusações dirigidas a ela. Então, eles foram acusados de sodomia, foram acusados de adoração a uma imagem denominada Baphomet. Essa acusação do Baphomet é que depois vai dar origem a várias confusões aí, vários enganos e confusões, que vai ser muito explorada durante o século XIX. Infelizmente, não dá para colocar essa questão do Baphomet, mas, de repente, na parte das perguntas, nós poderemos explorar um pouco mais. Ao ver que o processo estava ficando fora do seu controle, e estando a absolvição da ordem ainda pendente, Felipe o Belo decide, em um golpe de mão para que a questão templária fosse terminada, ordena o rapto de Jacques de Molay e Godofredo de Charnay, então sob a custódia da igreja, para serem queimados numa fogueira na ilha da cidade. Era uma ilhota, né, atrás da ilha de Notre-Dame. Então, quem for à França, tem ali a Notre-Dame, fica numa ilha, e atrás havia uma outra ilha. Depois foi aterrada e agora as duas ilhas são uma ilha só. Então, ali que foi queimado no dia 18 de março de 1314. Uma curiosidade, é comum no dia... Vou botar aqui o slide só para a gente abordar aqui, ó. No dia 13 de outubro, que foi a sexta-feira 13, foi a prisão apenas dos templários. O pessoal confunde, às vezes, a queima do Jacques de Molay nesse dia. Então, não foi, né? 13 de outubro de 1307 foi a perseguição e prisão dos templários. Em 18 de março de 1314 foi a cremação do Jacques de Molay, que era o grão-mestre, foi o último grão-mestre da ordem, e o Godofredo de Charnay, que era o preceptor do priorado da Normandia. As duas bulas, então, assim como tivemos bulas dando poderes e reconhecendo a existência da ordem, nós também tivemos duas bulas que acabaram com a ordem. Então, uma foi a bula Pastoralis Praemitentiae, de 1307, que promulga a exclusão dos templários de todos os reinos cristãos. Então, é uma informação, né, que cada rei de Portugal, Leão, Castela, França, Inglaterra, recebem dizendo, olha, os templários não existem, quem estiver dando guarida aos templários poderá correr risco de heresia, ou de estar dando guarida a pecadores e hereges. E o Vox in Excelsis, que definitivamente suspende a ordem do templo, mas não só suspende, como passa toda a propriedade dos templários, castelos, a roupa, a armadura, carroça, equipamento, tudo que era todo o patrimônio dos templários é dividido entre três. É dividido entre a coroa francesa, então o Felipe o Belo recebe, outra parte fica para a Igreja de Roma, a Igreja Católica, e a outra parte vai para a Ordem dos Cavaleiros de Malta. Então é dividido em três. Então a Vox in Excelsis, além de suspender a ordem, ela também distribui os bens, né, os espólios, o patrimônio que sobrou da ordem do templo, como castelo e todos os equipamentos. Lembrando que um detalhezinho, bom, vamos mais para frente que eu explico o detalhe mais à frente. Está aqui o detalhe que eu já ia falar. O rei de Portugal, ele não aceita essa bula. Ele vai conversar com o Papa e negocia. E transforma a ordem do templo em ordem de Cristo. Até a cruzinha está ali. Essa ordem é que vai financiar mais tarde as grandes navegações, porque todo o recurso, patrimônio, etc., tecnologia, conhecimento que eles tinham,
conhecimento de medicina, conhecimento de náutica, conhecimento de metalurgia, conhecimento bélico, de construção de fortalezas, tudo isso passa por ordem de Cristo, a bandeira muda, né? Passa a ser essa bandeirinha aí, e é ela que vai bancar as grandes navegações, porque eles entendiam que a cruzada, assim como era importante fazer cruzada no Oriente Médio, era importante esse movimento cruzadista pelo resto do mundo. Então, quando eles chegam na África, eles entendem que a cruzada deveria permanecer na França, ou seja, converter todos os africanos ao cristianismo. Quando eles chegam no Brasil, eles entendem que precisa converter os índios ao cristianismo. Então, o que movimenta as grandes navegações, claro que é o comércio marítimo, mas ele é impulsionado por essa necessidade cruzadista de espalhar o cristianismo pelo mundo inteiro. Nos reinos da Inglaterra e França, o patrimônio vai para a Ordem de Malta, ali na parte superior esquerda. Eu vou deixar para falar sobre o que ocorre na Escócia mais à frente. Tá? E a Suíça, ela é importante, a gente fica sempre observando o aspecto suíço, que é uma coisa muito sutil, que ocorre em toda a história da Europa, da neutralidade que a Suíça consegue manter. Lembrando que, conforme nós falamos na palestra do Renascimento, do Hermetismo e as influências na maçonaria, foi através de uma tentativa de fazer um concílio em Basileia, e Basileia fica na Suíça, que o Renascimento, pelos Médicis, o Renascimento ele toma fôlego. Tá? Só um detalhezinho. E a bandeira da Suíça tem aquela característica ali que lembra bastante as bandeiras dos Templários ou dos Cruzados como um todo. Então, resumindo, em 1119, Hugo de Pan e outros cavaleiros fizeram votos de pobreza, castidade e obediência a fim de construir uma ordem de monges e soldados. Em 1139, a Santa Sé reconhece a ordem. Os templários crescem e se tornam poderosos militarmente, politicamente e economicamente. O rei Felipe IV Belo se encontrava endividado e resolve se apropriar dos bens dos templários com o apoio do Papa Clemente V. Em 1307, os templários são perseguidos e presos. Em 1314, Jacques de Molay, último grão-mestre da ordem, é queimado vivo. A ordem se extingue e vários cavaleiros buscam refúgios em outros reinos, transferindo os seus títulos e posses para outras ordens militares. Então, agora, falamos das cruzadas dos templários, vamos falar do legado templário. O legado da Ordem dos Templários e das demais ordens militares estende-se até hoje. Os Templários aproximaram a vida rural da vida urbana, diminuindo as diferenças entre elas, na medida em que fomentava as relações comerciais e sociais, promovendo emprego em muitas das áreas controladas pela Ordem. Revolucionaram diversas atividades econômicas, como a agricultura, praticando inclusive técnicas de drenagem de áreas pantanosas, o que impulsionou o cultivo de cereais, frutas e legumes, oliveiras e vinhas, bem como a pecuária. Supressão da escravidão e do trabalho escravo em todo o território que fosse administrado pela ordem. Suas obras de caridade também proporcionaram a redução da pobreza com o amparo de grupos menos favorecidos e desprotegidos, como órfãos, viúvas e perseguidos. A ordem estabeleceu uma extensa rede de transações comerciais com seus próprios mercados e o uso da letra de câmbio. Suas conquistas, baseadas em novas estratégias de combate e arquitetura militar, que incluía castelos e fortalezas, alteraram o mapa geopolítico da Europa. A ordem defendia a unificação dos reinos existentes no Ocidente, formando-se assim um único Estado cristão, o que poderia ser uma estratégia para frear o avanço do islamismo. Essa ideia, ela era uma ideia muito
como é que eu posso dizer, muito secreta, não, ela era pouco difundida, mas ela era um intuito que quando os cruzados deixam os estados da Terra Santa, eles já voltam, eles se voltam para a Europa com esse intuito. Então, eles iriam utilizar como base a França, né, para começar a implantação desse pensamento de uma União Europeia, vamos chamar assim, né, e depois, e aos poucos, pegando ali uma parte da Alemanha, o norte da Itália, e alastrando as influências políticas e econômicas. Alguns dizem que foi Felipe o Belo percebeu esse intento, e dos motivos dele ter perseguido os templários foi justamente cortar essa aspiração de criar uma Europa unificada. Os templários também impulsionaram o crescimento cultural e espiritual ao financiarem traduções de livros religiosos em diversos idiomas. Essa influência foi notada principalmente na arquitetura. O templo inovou instituindo o estilo gótico e construindo fortalezas, catedrais e castelos apoiados em novas técnicas e modelos de construção. Técnicas essas aprendidas com os sarracenos. As confrarias de pedreiros, conhecidos como companhonagem, era ligada aos templários e responsáveis pelas construções na Europa. Os compagnons constituíam um importante núcleo de conhecimento científico e técnico, rico em símbolos e alegorias. A necessidade da preservação da justiça como base nos ideais cristãos, bem como o seu exemplo de vida, forjado a partir de um rigoroso código de ética. O conhecimento adquirido pelos templários ao longo de 2 séculos e meio, como médicos cirurgiões árabes nos campos de batalha e com outros especialistas, proporcionou novos conhecimentos em diversas áreas, como mais tarde iremos perceber nas grandes navegações. E aí nós temos as caravelas conquistando, descobrindo, melhor dizendo, né, descobrindo o Brasil. Mas o principal foi o surgimento de um símbolo que representa uma tolerância de caráter ecumênico, não fazendo distinção de raça ou credo, e, sobretudo, o principal lema da ordem: non nobis domini, non nobis, sed nomine tuo ad gloriam. Significa, não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória de teu nome. Essa frase aqui ela tem um impacto, um significado que nós vamos ver mais para frente, muito, muito bonito. Além dessa parte científica, econômica, cultural, nós também vamos ter um legado nas alegorias, nos mitos, lendas, nos arquétipos, né, no romantismo medieval. O heroísmo dos cruzados inspirou diversos... Aí aqui eu não vou falar somente dos templários, mas como os cavaleiros cruzados como um todo. O heroísmo dos cruzados inspirou diversos autores europeus. Em sua estrutura narrativa, podemos observar o seguinte enredo: um peregrino em busca da Cidade Santa, o Templo de Salomão em ruínas, necessitando ser reconstruído, o Templo de Salomão sendo explorado por 9 nobres cavaleiros, a perda da Terra Santa e a necessidade de encontrar uma nova Jerusalém, a injustiça e perseguição promovida por um tirano corrupto, culminando em um martírio, a percepção que tudo deve ser feito para enaltecer um ser superior e que tudo ocorre segundo a sua vontade, desenvolvendo uma ética e disciplina. Então, esses tópicos aqui, eles influenciaram vários romances e também alguns ritos, não só maçônicos, né, mas também algumas ordens esotéricas, ocultistas, utilizam um ou mais
desses pontos narrativos aqui para compor o seu enredo ritualístico. Conclusão parcial: as ordens militares e as cruzadas foram as catalisadoras da revolução científica que ocorreu entre a Alta e a Baixa Idade Média, preparando o terreno para o Renascimento. O companionagem era uma guilda de construtores ligada aos templários e responsável por várias construções de castelos e igrejas. Constituíam um importante núcleo de conhecimento científico e técnico, rico em símbolos e alegorias. O Brasil foi descoberto pela Ordem de Cristo, em nome do rei de Portugal, lembrando que a Ordem de Cristo é a herdeira dos Templários. Várias narrativas heróicas foram inspiradas nas histórias dos Templários, que, por sua vez, foram transmitidas e representadas em rituais. Agora, o templarismo na formação da maçonaria. Como já comentado no passado, houve uma estreita ligação entre as confrarias de pedreiros, o companionagem, e os templários. Ao longo dos séculos, houve um intercâmbio nos vários setores do conhecimento, tanto no âmbito filosófico quanto no técnico. Após o fim da Ordem do Templo e a fuga dos templários para reinos distantes, um grupo desses cavaleiros vão se refugiar em outros reinos. Na Escócia, eles irão ajudar o rei Robert Bruce na Batalha de Bannockburn. Essa batalha ela aparece naquele filme, né, Coração Valente. William Wallace já foi decapitado, já é bem no finalzinho do filme. E a gente vê o Robert Bruce, né, combatendo o rei da Inglaterra, o rei inglês, em busca da independência da Escócia. Na Escócia, eles irão ajudar o rei Robert Bruce na Batalha de Bannockburn, no dia 24 de junho de 1314, no mesmo ano que foi a morte de Jacques de Molay. No mesmo ano. O de Molay foi cremado em março, 18 de março, e em junho nós vamos ter os templários apoiando o pretenso rei da Escócia. O rei conferiu o posto de cavaleiro da Cruz Rósea aos maçons que o ajudaram no combate. E aqui começa a surgir uma lenda. É interessante isso, né? Que a gente agora começa a pesquisar e vamos mergulhando em mitos e dados históricos muito interessantes. Vou avançar no tempo e depois eu retomo esse ponto aqui que é a lei de Kyrin. Em 1714, o Duque de Enghien disse que os cavaleiros que ajudaram o rei Robert foram feitos maçons em Kyrin. Muito interessante isso. É uma lenda templária, né? Essa loja de Kyrin, ela tem essa alegoria, esse enredo dentro das suas atas e das suas tradições. Os fatos ocorridos em Kyrin, sendo verdadeiros ou não, pois há dificuldade de comprovações históricas, irá influenciar alguns graus e ritos maçônicos. A lenda que conecta Kyrin aos templários afirma que toda a tradição ritualística do templo passou para a tradição maçônica. Existem fortes indícios que isso tenha ocorrido. Tá? Fortes indícios mesmo. Vários historiadores e autores eles fazem conexões de que o processo iniciático que os templários utilizaram, eles entregaram lá para os escoceses. Existe um registro de 1638 de uma loja de Perth, na Escócia, que diz o seguinte: pois somos irmãos da Cruz Rósea, temos a palavra dos maçons e a segunda visão. Este trecho mostra que no século XVII já havia maçons especulativos e que o grau de Cavaleiro Rosa Cruz era conhecido e trabalhado como um grau na ordem real. Então, isso aqui já... todos nós temos como data a fundação, a criação, o surgimento da maçonaria em 24 de junho de 1717. Mas eu
humildemente, eu levanto o seguinte, eu alego, né, que a data de 24 de junho de 1717 é a data da fundação da Grande Loja da Inglaterra. Mas já existia uma maçonaria antes. Não necessariamente que ela tenha levantado uma bandeira e soltado os fogos para dizer que ela existia. Mas nós percebemos que vários documentos maçônicos, atas de reuniões maçônicas, ocorriam já antes de 1717. Existe um motivo, né, para o surgimento de 1717, que outro dia, de repente, em outra apresentação, a gente pode nos aprofundar. A loja-mãe de Killing trabalhou os graus templários até 1799. Mas por volta de 1813 eles pararam de trabalhar. Lembrando que 1813 é o quê? É a data da fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra, onde ela junta a Grande Loja dos Antigos com a Grande Loja dos Modernos. Então, no que há essa união, as duas lojas se fundem, surgindo a Grande Loja Unida da Inglaterra. Eles dizem, olha, quem praticar outros ritos que não sejam o grau 1, 2 e 3, mais o sagrado arco real, é espúrio, nós não reconhecemos. Então, muitas lojas deixam de praticar os graus templários, para manter a sua regularidade junto à Grande Loja Unida da Inglaterra. A criação da Grande Loja Unida da Inglaterra, em 1813, fez com que os graus mais elevados fossem atacados e expulsos da maçonaria. A mesma atitude influenciou a Grande Loja da Escócia. A Grande Loja da Escócia também expulsa, corta, né, os graus templários. Estes rituais templários eram divididos em 3 graus: noviço, escudeiro e cavaleiro. Com as questões de direitos ao trono da Grã-Bretanha disputados entre os Hanover, alemães e protestantes, e os Stuart, escoceses e católicos, a nobreza Stuart, denominada jacobita, estimula a propagação dos altos graus por meio da venda de patentes e discursos. Lógico, porque enquanto a Grande Loja Unida da Inglaterra apoiava os Hanover, os Stuart, o que eles fazem? Vamos bancar, vamos apoiar os maçons que discordam ou não se preocupam em serem reconhecidos pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Então é uma disputa, né, que existe entre duas coroas aí que vão influenciar profundamente o desenvolvimento dos altos graus. O cavaleiro Andrew Michael Ramsay lançou as bases para os altos graus cristãos da maçonaria em 1737, que em resumo proferia. Esse discurso de Ramsay é fundamental, né? Com relação à data de 1737, alguns autores colocam a data de 1737 e outros autores colocam a data de 1738. Eu adotei a data de 1737 porque eu estou seguindo um autor que eu gosto muito, que é o Robert Lomas. Os cruzados criaram a maçonaria. Isso aqui é o que está no discurso do cavaleiro Ramsay. Que os cruzados criaram a maçonaria na Terra Santa e o seu objetivo era reunir indivíduos de todas as nações para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Os mistérios maçônicos são a continuação dos mistérios de Ceres, Ísis, Minerva, Urânia e Diana. Os mistérios maçônicos são uma continuação das antigas religiões dos patriarcas como Noé. Quando os reis, príncipes e lordes voltam das cruzadas, eles estabeleceram lojas maçônicas como a loja-mãe de Kilwing, que foi fundada em 1268. Isso está tudo no discurso, é o resumo do discurso dele, né? E esse discurso tem um impacto muito grande no universo maçônico europeu, principalmente na maçonaria francesa. O discurso de Ramsay vai dar origem ao que os estudiosos irão chamar de escocismo. Então, nós vamos ter duas maçonarias, né? A maçonaria inglesa, ou dos modernos, ou moderna, e a maçonaria antiga ou escocesa.
Vê-se, então, duas ramificações da maçonaria, uma inglesa e outra escocesa. A inglesa dos modernos, que apoiavam os Hanover, e a escocesa dos antigos, que apoiavam os Stuart, e tinha uma característica mais católica, enquanto que a inglesa ou moderna tinha uma característica mais protestante, dentro da simbologia, do enredo, dos mitos e etc. Agora, como é que isso influencia, né? Como é que vão surgindo os graus, já que o Ramsay disse que todo maçom e templário foram basicamente a mesma coisa, a mesma tradição. Então, em 1746, surge o grau de eleitos menores, ou o grau de Kadosh. Em 1747, surge o primordial jacobita da Rosa Cruz, que é o nome de um grau também. Em 1748, surge o grau de escocês fiel, todos eles com características cavaleirescas, templárias, conforme era trabalhado na loja mãe de Killing. Em 1754, surge um grupo maçônico, um rito maçônico denominado Estrita Observância Templária, que era uma ordem maçônica que reivindicava os direitos e propriedades dos templários. Tal pleito persistiu até 1782, quando é extinta em favor do rito escocês retificado. Isso aí vai ocorrer em Willesbad, né, na Alemanha, quando a Estrita Observância desiste das pretensões das posses templárias. O que a Estrita Observância queria, na verdade? Ela queria reviver a Ordem dos Templários e tomar de volta, em nome dos Templários e sob a custódia, né, da Estrita Observância Templário, os castelos, o dinheiro, tudo que havia sido retirado pelaquela bula papal lá, Vox in Excelso, seria devolvido para os Templários. Claro que isso dá uma confusão danada, dá uma confusão entre a coroa francesa, dá uma confusão entre os cavaleiros de Malta e dá uma confusão com a Igreja de Roma, porque eles não queriam devolver, né, o que estava com eles já há mais de 400 anos. Em 1754, a formação do capítulo de Clermont para conferir 3 graus. O grau de Cavaleiro da Águia, depois esse grau de Cavaleiro da Águia chama-se grau da Águia Negra. O grau de Templário, ou também tinha o nome de Ilustre Cavaleiro, ou Templário, e o grau de Sublime Ilustre Cavaleiro. Esse capítulo de Clermont, ele tinha inicialmente 3 graus, mas os 3 graus simbólicos eram um total de 6, meia dúzia, né? 6 graus. Depois, com o tempo, ele passa para 18 graus, ele vai crescendo e depois ele passa para 25 graus. E vai dar origem ao rito de perfeição. O rito de perfeição, mais à frente, vai se transformar no nosso conhecido rito escocês antigo e aceito. Então, o rito escocês antigo e aceito, ele tem a sua gênese, o início, nesse capítulo de Clermont. O capítulo de Clermont ele se desenvolve muito bem. Os jesuítas apoiavam a estrutura do capítulo de Clermont, porque ele tinha uma base cristã muito sólida e servia como uma catequese cristã aos maçons que não eram muito voltado à parte religiosa, aos aspectos religiosos. A popularidade dos altos graus ocorre principalmente por 2 fatores. Desejo da classe emergente em se tornar um cavaleiro e pertencer à nobreza, daí surge a importância da espada, pois só portava uma espada quem tinha o título de cavaleiro. E os Stuart, como eu já falei, que tinham a intenção de formar um exército de cavaleiros ao molde dos templários para ajudar na reconquista do trono britânico. Mesma história que aconteceu lá em 1314, com Robert de Bruce, na Batalha de Bannockburn. Os herdeiros da coroa dos Stuart, né, os nobres de Stuart, eles queriam fazer a mesma coisa, criar uma nova ordem templária, e aí surge a Estrita Observância Templária nesse cenário aí. Eles desistem porque eles perdem a batalha, eu esqueci agora o nome, daqui a pouco eu me lembro, e aí depois eles desistem dessa pretensão. Este mito que atrapalha os pesquisadores. Este mito nos atrapalha porque realmente é difícil entender se o rito foi criado porque ele tinha sua origem lá em Kilwing ou
ele foi simplesmente inventado como um mito mesmo para que formasse um exército. Até hoje isso aí é uma dúvida. Alguns vão defender dizendo que sim, existiu, e era por isso. Outros vão falar que não passou de uma grande mentira que os Stuart inventaram para construir um exército. Então, isso há uma divisão grande. Então, quantos mais livros a gente compra, é sempre um livro dizendo que tudo foi uma mentira, que nunca existiu templário em Killing, porque, na verdade, os Stuarts inventaram isso só para criar um exército e atacar a coroa dos Hanover. E outros dizem que não, que realmente existiu a conexão em Killing entre templários e maçons, e que simplesmente os Stuarts exploraram esse fato. Todavia, o importante é notar que o templarismo atuou de forma marcante a tradição maçônica, pois aos símbolos e instrumentos de arquitetos e pedreiros somou-se o símbolo da cruz e da espada, trazendo toda a alegoria já mencionada. Aqui à esquerda nós temos uma imagem de uma iniciação, né, maçônica. Vamos observar os trajes aí, toda a simbologia e os aparatos. A gente percebe que a forte influência ali, muitas espadas, vários cavaleiros ali, a influência do templarismo nessa cerimônia de iniciação. E essa cerimônia, essa imagem, ela é retirada do que ocorria no capítulo de Clermont. Então, a conclusão parcial do legado templário: a lenda de Killing conecta os templários aos maçons, a loja de Killing trabalha graus templários, além dos simbólicos. O cavaleiro Ramsay fez um discurso em 1737, afirmando existir uma ligação entre os templários e os maçons desde as cruzadas. Este discurso vai ter uma grande repercussão nos meios maçônicos. As lojas inglesas, os modernos, não irão aceitar esses graus, já as lojas escocesas, os antigos, irão manter. As lojas escocesas irão se disseminar melhor na França e na Alemanha, surgindo os vários graus com inspiração nos templários. A estrita observância templária surge como um rito maçônico que buscava se tornar uma ordem militar aos moldes dos templários e reivindicando usar as posses tomadas pela coroa francesa e pela Igreja de Roma. Os graus templários se espalham rapidamente por dois motivos: maçons que desejavam se tornar cavalheiros e os Stuart angariavam fundos para sua campanha vendendo patentes dos altos graus. Então, templarismo na maçonaria hoje. Maçonaria não é única. Ela possui 4 componentes que a torna rica. O tempo, pois em cada época ela se apresenta de uma forma. O país e a cidade, pois cada lugar possui cultura e hábitos próprios. O rito praticado, pois cada rito tem a sua forma de interpretar os mesmos símbolos. Alguns dão atenção aos aspectos metafísicos e outros dão atenção a aspectos mais pragmáticos. E a loja, pois cada loja reflete a personalidade, sonhos e frustrações dos membros que a compõem. Aqui iremos ver como o templarismo influenciou os principais ritos praticados no Brasil. Bom, começa influenciando a maçonaria simbólica, né? A maçonaria simbólica, para quem não sabe, né? Os graus de 1 ao 3. A principal influência foi o uso da espada. Tanto que, quando há a fundação da maçonaria, em 24 de junho de 1714, o rito adotado e a forma como ele é empregado não utilizava a espada. E os antigos, né, os escoceses e os irlandeses, não gostavam que os modernos tenham tirado as espadas, que tiraram as espadas. Eles não aceitavam aquilo. Eles falam, um rito maçônico tem que ter espada. E para os modernos, não tinha necessidade da espada, até porque um pedreiro não usa espada, né? As ferramentas de um pedreiro, ou de um arquiteto, ou de um engenheiro, a espada não faz parte.
Mas para os escoceses e os irlandeses era importante, tinha todo um significado. Então existe essa complicação. Então é comum nós observarmos nos ritos modernos a não utilização de espada. E nos ritos antigos, ou os escoceses, a utilização das espadas. Outra influência foi o nome de alguns graus que receberam o nome de cavaleiros, como Cavaleiro do Oriente, Cavaleiro Rosa Cruz, Ilus Cavaleiro, etc. Importância do simbolismo do Templo de Salomão, pois foi ali o primeiro assentamento templário. Bom, nós sabemos que assim que surge a maçonaria especulativa, em 1717, ela era composta de 2 graus, aprendiz e companheiro, e o grau de mestre ele vem surgir mais tarde. Então, não posso ir muito além do que eu estou dizendo aqui, mas a gente percebe que mais à frente o tempo de Salomão ele se avulta muito mais do que no início, embora o tempo todo a importância do tempo de Salomão ela é presente, mas se nós estudarmos, analisarmos os ritos escoceses, a gente percebe a influência do Templo de Salomão desde o grau 1. Quando a gente pega um rito inglês, como o rito de emulação, o rito de York, o Templo de Salomão não é tão importante assim. Ele toma importância mais à frente, mas não nos graus iniciais. Então a gente percebe que os antigos davam importância ao simbolismo do Templo de Salomão, os escoceses, e os modernos, os ingleses, não davam tanta importância assim ao Templo de Salomão. Mas e sim à construção, mas não ao templo em si, nos graus iniciais. Depois, logicamente, que sim. Até porque a lenda do grau 3 ela é fundamental, ela faz parte do landmark. Nos graus superiores, ou de aperfeiçoamento, mais símbolos são acrescentados, como a cruz e as cores preta, branca e vermelha. O número 9 e a figura de Jacques de Molay irá inspirar uma ordem paramaçônica, denominada a Ordem de Molay. Agora vou bater rapidamente por ritos, né? A influência do templarismo nos ritos praticados aqui no Brasil. Agora é rápido. Basicamente pelas datas, né? O rito escocês retificado foi fundado em 1782, por ter sido estruturado aos moldes da estrita observância templária, tem como principal influência o templarismo. Ou seja, quando a estrita observância templária desiste de reivindicar as posses do templo, ela acaba e o que sobra transforma-se em rito escocês retificado, e essa reforma é feita por Jean-Baptiste Villermoz, né? Neste rito, a espada tem uma grande importância em todos os rituais, desde o grau 1 até o último grau, a espada é fundamental. Não só a espada, como toda a simbologia templária. É formada por 4 graus, ao término dos quais o maçom possuidor do 4º grau poderá ser convidado para participar de uma ordem interna, denominada Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Então, o rito escocês retificado, normalmente o pessoal inclui os graus da Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa como fazendo parte do rito escocês retificado. Não, não é assim, né? O rito escocês retificado possui 4 graus, somente. A continuação dele, que faria parte de um antigo sistema, né? Aí sim, ou o regime escocês retificado, entra a ordem, mas o rito não, o rito vai só até o grau 4, tá? A Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa é uma ordem que, para fazer parte dela, tem que ser possuidor do 4º grau do rito escocês retificado, que é um grau bem específico. Quem não tiver não pode fazer parte dessa ordem. Então, por dedução, essa Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa é formada apenas por maçons, né? A inspiração desta ordem vem dos templários, mas ao contrário da estrita observância templária, ela não reivindica propriedades, mas apenas o legado moral e espiritual dos templários. Aqui está o símbolo do priorado de Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa aqui do Brasil. Rito de York americano, fundado em 1797, o rito de York. Existem 2 ritos de York, tá? Eu vou diferenciar, vou explicar melhor cada um. Isso aqui que eu estou falando aqui,
do rito de York americano. Ele possui 13 graus. O último grau denomina-se Cavaleiro Templário. Esse é o símbolo do 13º grau, Cavaleiro Templário. É o rito mais praticado nos Estados Unidos. Não possui ligação com a Ordem dos Templários. Destina-se a reavivar o espírito da devoção medieval dos antigos Cavaleiros Templários e de alto sacrifício ao cristianismo. Agora, o rito de York inglês, conhecido também como ritual de emulação. Fundado em 1813. Esse ritual ele surge com a união da loja dos antigos com a loja dos modernos, quando surge a grande loja da Inglaterra, automaticamente o ritual de emulação ele surge para fazer essa conciliação da ritualística dos antigos com a ritualística dos modernos. O ritual de emulação possui 3 graus, mais o grau de sagrado arco real. Após receber o grau de sagrado arco real, o maçom poderá solicitar o ingresso às ordens colaterais ou de aperfeiçoamento. É o rito mais praticado no mundo. O rito de York ou de emulação é o rito mais praticado no mundo. Uma dessas ordens colaterais é o Grande Priorado do Brasil das Ordens Unidas Religiosas, Militares e Maçônicas do Templo de São João de Jerusalém, Palestina, Rhodes e Malta. Esse é o nome total do priorado e da ordem. Também não possui ligação com a Ordem dos Templários, mas estimula os estudos sobre os Templários e as Cruzadas. Para ingressar nessa ordem, é necessário ser cristão. Destina-se a reavivar o espírito da devoção medieval dos antigos cavaleiros templários e do alto sacrifício ao cristianismo. Rito escocês antigo e aceito. Rito que evoluiu entre os anos de 1762, com as Constituições de Bordeaux, e pelo Convento Internacional dos Supremos Conselhos Unidos de Lausanne, em 1875. Começa, como eu já disse anteriormente, no capítulo de Clermont, em 1754, com o Cavaleiro da Águia e o Ilustre Cavaleiro ou Templário. Com a evolução do rito, estes ensinamentos foram divididos entre os corpos filosóficos. Quais corpos? A estrutura do rito escocês antigo aceito, ela tem vários corpos filosóficos depois do simbólico, Então, um dos corpos é o capítulo Rosa Cruz e o outro corpo filosófico é o Conselho Kadosh. Então, toda a simbologia e tradição templária, ela está diluída, Parte está no capítulo Rosa Cruz e parte está no Conselho Kadosh. Resumidamente, os estudos são focados em ser fiel a si mesmo para defender o que é certo e justo em nossa vida hoje. Crer em Deus, na pátria e em si mesmo. E, logicamente, combater a injustiça. Agora eu vou falar dos demais ritos, Hoje o rito adoniramita e o rito brasileiro possuem a configuração dos graus semelhantes ao rito escocês antigo e aceito. Então, aquilo que eu já falei sobre o rito escocês antigo e aceito se aplica também ao adoniramita e ao rito brasileiro, fazendo pequenos ajustes. O rito moderno, ou o rito francês, possui os estudos sobre os temas templários distribuídos nos graus 7, quarta ordem sapiencial, e no grau 8, quinta ordem sapiencial. Mas não tem tanta ênfase assim, porque o rito moderno ele está mais ajustado com o pensamento inglês. O rito moderno se aliou mais com a maçonaria inglesa. Logo, o simbolismo templário não foi tão marcante, diferente do rito adoniramita e brasileiro, que receberam forte influência do rito escocês antigo e aceito. Bom, eu sei que temos um irmão que é do rito Schroeder, mas o rito Schroeder ele trabalha do grau 1 ao 3. Então, essa parte do templarismo, eu sou leigo, peço até desculpas aqui, mas, ao meu entender, não é tão explorada. A maçonaria não é única nem uniforme. Cada rito tem sua forma de interpretar as narrativas maçônicas. A principal influência do templarismo foi o uso da espada nos rituais. Muitos graus receberam o nome de cavaleiro para indicar que aquele grau faz menção aos cruzados e à sua saga. Em sua maioria, os graus templários visam reavivar o espírito da devoção adotada pelos antigos cavaleiros templários e desenvolver o entendimento do alto sacrifício, meditando sobre o que é certo e justo. Meditando sobre o que é certo e justo,
o maçom leva para a sua vida o senso de equidade e equilíbrio. Bom, vamos a uma conclusão. A maçonaria, ao longo da sua história, recebeu diversas influências. A mais contundente, sem dúvida, é a dos Templários. Talvez não na sua origem, mas certamente a mais romântica e bela. O célebre moto Non nobis domini, non nobis, sed nomine tuo ad gloria, é carregado de um profundo significado metafísico, transcendendo a maçonaria e levando o maçom ao encontro com o divino. Todos os diversos ritos, cada um à sua maneira, carregam a beleza dos ideais templários, de combater o bom combate com justiça e compaixão, renunciando às vaidades terrenas em prol de um bem maior. Termino com o discurso do Cavaleiro de Ramsay, de 1737. O discurso é longo, são várias páginas, eu vou ler um trecho que eu acho muito bonito, muito interessante, para a gente perceber como o discurso do Cavaleiro de Ramsay em 1737 foi forte. Por que uma filosofia triste, selvagem e misântropa desgostava os homens virtuosos? Nossos antepassados, os cruzados, quiseram torná-la agradável, de uma alegria pura e uma satisfação moderada. Nossas festas não são o que o mundo secular e o vulgar e ignorante imaginam. Todos os vícios do coração e da alma são dali banidos. E temos uma proibição de irreligião e libertinagem, de incredulidade e corrupção. É neste espírito que um dos nossos poetas disse: seguimos hoje caminhos poucos percorridos. Nós procuramos construir, e todos os nossos edifícios ou são masmorras aos vícios, ou templos às virtudes. Nossos banquetes são semelhantes aos simpósios virtuosos de Horácio, onde se podia falar de qualquer coisa que pudesse iluminar a mente, regular o coração e inspirar o gosto pela bondade, a verdade e a beleza. Discurso do Cavaleiro Ramsay, de 1737. Agora vamos às perguntas. Eu peço desculpas. Então, agradeço a paciência. Agradeço mais uma vez a todos. Meu humilde compartilhar de conhecimento é esse. Estou aqui aberto a questionamentos e também aprender. Tenho certeza que muitos irmãos que estão presentes aí sabem muito mais acerca do assunto que eu coloquei aqui do que eu fiz nessa apresentação de hoje. Muito obrigado. Meu irmão Vitor, nós é que agradecemos. Realmente é um tema muito, mas muito importante. Clareou para nós aqui, trouxe conhecimentos excelentes. Nós pedimos aqui, né, que as perguntas fossem feitas no chat para que nós não alongássemos mais, né, em razão da apresentação, que ela foi efetivamente longa. E, por favor, aqueles irmãos que desejarem fazer pergunta, que possam fazê-la no chat. Nós já temos a primeira aqui, feita por Gilson Apolinário Alencar. Ele pergunta: quando Jacques de Molay foi queimado, por não informar ao Papa Clemente V e ao rei Fernando Belo onde estava o tesouro dos Templários, existia um tesouro em espécie ou somente em patrimônio? Sem dúvida, existia em espécie, moedas, principalmente, sem dúvida havia esse tesouro, né? E, logicamente, o tesouro era distribuído, né, em vários preceptórios templários espalhados por toda a Europa. Ele não estava todo concentrado apenas em Paris. Mas a intenção do Felipe, o Belo, era pedir como se fosse um resgate, né, para que dessem esse dinheiro ao rei em troca de salvar a vida do Jacques de Molay, o grão-mestre da ordem.
Logicamente, os templários não aceitam esse pedido de resgate. O próprio Jacques de Molay também pede para não ser resgatado, porque ele acha isso um absurdo. E o dinheiro ele é transferido, e isso é um grande mistério. Para onde ele foi? Ele foi para a Escócia, foi para Portugal, foi para a Suíça, parte para cada lado, né? Então, a parte de os bens móveis, eles foram transferidos. E, logicamente, os bens imóveis que se encontravam no Reino da França foram transferidos para a Ordem de Malta, para a Igreja de Roma, que se encontrava ali, as arquidioceses que se encontravam na França, e também para a coroa francesa. Então, o dinheiro em espécie foi mandado embora. O que não podia ir ficou e foi apropriado pela coroa inglesa, pela coroa francesa, desculpa. Obrigado, meu irmão. J. Cordeiro, ele agradece pela palestra e pergunta se vai ser possível viabilizar esta palestra aos presentes, material. Com certeza iremos. Eu estou com um problema na minha tecla, o que não funciona. Então tem várias, vou fazer algumas pequenas correções ortográficas, que foram muitas, vou fazer um ajuste, vou reler, vou transformar em PDF, vou passar para os irmãos César Santos e o irmão João Dias, e eles depois vão cuidar de fazer as redistribuições nos grupos de WhatsApp e e-mail. Por isso que o irmão João Dias, no início, solicitou que fosse deixado o e-mail dos irmãos aí no chat, para que pudesse depois ser feita essa disponibilidade aí. Mas, com certeza, o material é nosso. Opa. O Wilson Ferreira Santos Júnior parabeniza pela palestra, pela oportunidade de conhecer mais da história dos templários, né, e dos fundamentos da nossa ordem, formando que foi um verdadeiro show. Meus irmãos, mais alguém quer fazer perguntas? No chat, por favor. Porque a pergunta verbal, ela se alonga, né, no tempo, ela fica longa demais. Aqui nós temos um Nailton Senna. Agradece pela apresentação e diz que durante a perseguição ao rei Felipe o Belo, aos templários, dentre as razões para justificar as prisões, tortura, cremação, existiu, de fato, a figura bicéfala, uma imagem de duas faces alegando a adoração de um deus pagão? Olha, infelizmente eu desconheço, tá? Uma das alegações... sim, a bicéfala, que seria o Janus, né? Tem essas alegações, sim. Agora me lembrei que sim. Tem, infelizmente eu não posso falar muito, porque eu não pesquisei muito sobre esse assunto, mas numa das alegações tem sim essa figura bicéfala, sim, me lembrei agora. Alguns até associam a Janus, né, que mais tarde vai dar origem ao mês de janeiro, olhando para o presente e para o passado. Mas o principal foi com relação à adoração a Baphomet, né, a imagem que mais tarde Eliphas Levi vai desenhar no livro dele, Dogmas e Ritual da Alta Magia. O livro do Eliphas Levi, Dogmas e Ritual da Alta Magia, ele faz o desenho do Baphomet, que é aquela figura que todo mundo conhece, que é o bode com o peito de 6, a mão para cima, o solve coagula e tal, coloca o bode ali, e lá na frente o Léo Táxio vai utilizar aquilo ali para explorar mais ainda, dizendo que os maçons são satanistas, né? Então ele pega um mal-entendido em cima de um mal-entendido. Eu aproveitei para comentar sobre Desculpa que a pergunta foi sobre a esfinge bicéfala, eu acabei falando sobre o Baphomet. Renato Bordoni, ele parabeniza pela apresentação e diz que um dia desses leu que os templários foram os criadores do cheque. O irmão confirma, ele também, que Jacques de Molay estava na fogueira, amaldiçoou o rei Felipe, o Papa, e os dois vieram a morrer em menos de um ano. O irmão sabe sobre essa lenda? Obrigado, me agradeço. Eu que agradeço as perguntas aí, agradeço também aos demais irmãos que já fizeram as perguntas anteriores. Perfeito, só que a diferença de cheque para letra de câmbio, tá? Os templários, eles desenvolvem a letra de câmbio. O cheque, entende-se que você tem um dinheiro depositado, assina um papel
quem pegar aquele papel, ou seja, eu preencho um papel, dou para uma pessoa, aquela pessoa pega aquele papel e desconta. O que os templários desenvolvem é a letra de câmbio, ou seja, apenas eu posso fazer o saque. Então, eu deixo um dinheiro numa cidade, então eu estou aqui em Teresópolis, eu deixo um dinheiro num preceptório templário aqui em Teresópolis, coloco ali 10 mil moedas e vou viajar, por exemplo, para Brasília. Quando eu chegar lá em Brasília, quando eu chegar aqui em Teresópolis, eu deposito 10 mil moedas e recebo um papel dizendo: deixei sob a custódia da Ordem do Templo 10 mil moedas. E o templo assina e eu guardo aquele papel. Quando eu chegar em Brasília, eu vou entregar aquele papel também num preceptório templário, ele vai ler e vai me devolver, vai me entregar 10 mil moedas. Isso é a letra de câmbio. O cheque, eu teria que ter um talão e assinar para fazer um desconto. Então, tem uma diferençazinha. O cheque aparece depois. Mas o princípio é bem parecido, tá? Mas o termo correto, se a gente analisar, seria a letra de câmbio. Com relação à maldição que o Jacques de Molay ele roga em cima do Felipe o Belo e o Papa Clemente, há indícios que sim, há relatos que sim, não 100% comprovados, porque há autores e cronistas que não relatam isso, outros relatam também. Então, como não há concordância entre historiadores, sempre pesa um pouco de dúvida. Eu, particularmente, não acredito, tá, que ele tenha feito isso. Mas por que eu não acredito? Porque ele estava muito tranquilo e resignado com o destino dele. Então, ele não tinha mais por que praguear. O Papa Clemente V já estava nas últimas já. Ele estava doente, ele estava bem acamado. Tanto que, quando o Felipe o Belo sequestra o Jacques de Molay, que estava sob a custódia dos clérigos, ele já faz isso porque ele sabia que o Papa Clemente V não ia fazer nada. A maioria, tanto é que a bula Vox in Excelsis, não foi nem escrita pelas mãos do próprio Papa Clemente. Ele já estava bem, bem doentio. Ele ditou, na verdade não foi nem ele que ditou, ele tinha um secretário que ia falando, e é isso que o senhor quer que eu coloque, isso a eminência quer que eu coloque, e aí o secretário ia escrevendo a bula Vox in Excelsis, e o Papa Clemente ia concordando, ia concordando. Então, a morte do Papa Clemente ia ocorrer de um jeito ou de outro. Com relação à morte do Felipe o Belo, eu acredito que seja mais uma vingança pelos Cavaleiros Templários, não amando ou por rogação de praga do Jacques de Molay, mas por vingança mesmo, por admiração que eles tinham ao grão-mestre. E aquela história, né? Às vezes um grupo compra a briga, vamos vingar do que aconteceu, isso é um absurdo. Foram lá e cometeram a vingança, o que é reprovado, logicamente, nos círculos maçônicos, o ato de vingança, mas naquela época era muito comum o ato de vingança. Então isso foi realizado, acredito eu, claro que o Felipe o Belo morre, nós vamos ter o conflito da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, e ali só dá problema para ele. Ele se endivida mais ainda. Mas, resumindo, há historiadores que dizem que houve o praguejamento, e há escritores que não confirmam isso. A meu ver, Jacques de Molay não praguejou, mas o rei Felipe o Belo foi assassinado por vingança, e não pela praga, mas sim por vingança, e o Papa Clemente V já estava ferrado mesmo, já ia morrer de qualquer jeito. Teodomiro Firmo indaga se os maçons participaram da criação do Estado brasileiro. Aí, quando a gente fala de Estado brasileiro, em que momento, né? Do momento do Império, no momento da independência do Brasil, ou no momento da proclamação da República? Bom, os estudos apontam que sim, tá? O movimento de independência ele foi apoiado por vários maçons, né? E a proclamação da República, logicamente, a sua grande maioria eram todos maçons, tá?
Obrigado, meu irmão. Abel Tolentino indaga, né? Qual a relação dos templários e o Graal? Mito, lenda, romance. Tá? Como eu falei, a história dos templários ela é bela, rica, fascinante e é muito fácil de se explorar. Então nós vamos ter o Dan Brown explorando muito bem essa história. Existe um outro livro também, o Santo Graal e a Linhagem Sagrada, que é muito interessante, que você vai ter uma conexão da Maria Madalena e etc e tal. Quando a gente entra já na parte do Graal, é mais mito do que realidade, tá? Dizer que houve ali, que José de Arimateia colheu sangue no momento da crucificação e foi lá para Cornualha, para a Inglaterra, levando... É possível? Pode ser, mas eu acredito que seja mais um mito do que uma realidade. Mas como todo mito carrega um pouco de realidade, há algo interessante aí. Outros interpretam o Graal como não sendo algo físico, mas algo simbólico. A gente vai ver isso no Dan Brown e também no livro do Santo Graal, A Linhagem Sagrada, dizendo que, na verdade, o Graal seria o útero da Maria Madalena e toda uma linhagem. Enfim, a gente começa a entrar para uma seara aí que deixa os pesquisadores mergulhados nisso aí, porque é bem interessante, mas eu acredito que esteja mais próximo à fábula do que à realidade. Tá? Isso é da minha interpretação. Embora naquele seriado dos Cruzados Templários, né, que teve 2 episódios, eles se preocupam o tempo todo em guardar o Graal, né? Mas ali existe um mix entre a história, a saga dos Templários e a história do Cavaleiro da Távola Redonda e o Rei Arthur, que também gira em torno do Graal. Como ambos trabalham o cavaleirismo e o templarismo, nós vamos ter no século XVIII, que é o período do romantismo, a volta aos valores dos cavaleiros. Então, salvar a donzela, matar o dragão, ser nobre, de bons costumes, ética, moral, todos os romances eles giram em torno desses valores do cavaleiro. Então, você pegar um mito arturiano e juntar com um mito templário, foi muito fácil fazer durante o século XIX, ali, por volta de 1800 e alguma coisa. Então, isso cresce na Europa, torna-se fantástico, mas longe da realidade, a meu ver. Claro que é possível, né? Mas... Nosso irmão César Santos ele afirma que alguns autores dizem que inicialmente foram encontrados objetos místicos no Templo de Salomão. E daí os poderes dos templários cresceu imensamente. Pode comentar? Tem essa teoria, né? Existe essa teoria não comprovada, né? Que os templários, qual é a teoria, né? Qual é a lenda, vamos chamar assim? Os templários receberam a parte sul do Monte do Templo, né? O Monte do Domo. E ali, enquanto eles estavam arrumando a parte da estrebaria, eles encontram uma pedra solta, descem ali e vão para o subterrâneo do Templo de Salomão, ou das ruínas do Templo, que seria as ruínas do Templo de Salomão, e teriam encontrado artefatos. Aí tem vários artefatos, né? Desde a Arca da Aliança, enfim, a lança de Longino, vários artefatos teriam sido encontrados. Até mesmo o próprio corpo de Cristo, né? Teria sido encontrado lá, as ossadas de Cristo. E aí, Hugo de Pan teria chantageado o Papa dizendo, olha, se você não der autonomia e reconhecimento aos templários, nós vamos tornar isso público e o sustentáculo da fé católica vai cair por água. Existe essa teoria. Eu não acredito. Tá? O que eu acho que foi mais provável
é que eles realmente estavam devotados a salvar os peregrinos para a Terra Santa, porque eles realmente acreditavam, nós temos, isso aí chama-se anacronismo, né? É entender o mundo daquela época, não o mundo como ele é hoje. Então, se nós fazemos uma viagem para 1119, 1114, há relatos de cavaleiros que eles rompiam a linha de defesa ou de ataque e avançavam em direção aos sarracenos porque eles queriam ser eles tinham vontade de morrer, porque eles achavam que ele seria o primeiro morto em batalha. Hoje tem uma batalha. O primeiro que morrer hoje na batalha será martirizado, vai se transformar num dos mártires da igreja e vai ser santificado. E eles acreditavam realmente nisso. Eles eram bitolados nesse conceito. A total devoção que eles tinham às cruzadas, eles realmente acreditavam nisso. Hoje em dia, com os avanços científicos, a sociedade pouco religiosa como está, é difícil da gente imaginar isso. Mas naquela época, a Idade Média, nós estamos vivendo um período que a concepção da Terra ainda não era redonda, ela era plana. O Sol, a Lua, os planetas giravam em torno da Terra. Eles acreditavam em dragões, acreditavam em unicórnios, em demônios. Então o mundo era muito fantasioso, era muito rico em fantasia e imaginação. Então eles acreditavam realmente que eles se entregando de corpo e alma à causa da cruzada para defender a Terra Santa e o caminho dos peregrinos, eles tinham garantido a sua salvação, quiçá tornarem-se mártires. Então eu acredito que essa foi a maior motivação do surgimento da ordem, e não porque encontraram um artefato ou outro ali que o fizessem acreditar, porque não precisavam encontrar. Eles já nasciam acreditando, não precisava ter um objeto que, olha, esse objeto aqui participou da ceia de Jesus, esse objeto aqui foi a cruz. Eles não precisavam disso. Eles já eram crédulos desde o nascimento. Muito bem. Olha, Celina Batista de Oliveira parabeniza pela excelente palestra e informa, né? Tem uma lenda de que o verdadeiro e mais importante tesouro dos templários era os conhecimentos e ensinamentos deles, os quais estariam acima dos tesouros materiais. Eu concordo 100% com o que a amiga acabou de falar. Amiga, irmã, só, não sei, mas concordo 100%. Tá? E é isso que a gente observa, e esse eu acho que é o principal legado que os templários deixam para a maçonaria. Porque todos os graus relacionados ao templarismo, eles abordam justamente o que a amiga acabou de falar. É exatamente isso. Mais importante que o combate, né? Mais importante que a ordem externa, a ordem temporal, é a ordem espiritual, né? É a conexão. Por isso que aquela frase non domini nobis, aquilo ali é tão importante por isso. Porque ele carrega justamente esse significado. João Urbano Coutinho de Oliveira, ele informa aqui, olha, sempre que se fala no fim dos templários, os nomes citados são Papa Clemente V e Rei Felipe o Belo. Mas não há nenhuma citação a Guilherme de Nogaret, o idealizador do plano para extinguir os templários. Alguma razão para isso? Não, eu poderia ter colocado hoje, né? Ele foi o grande manipulador do processo, ele era como se fosse o primeiro-ministro do Felipe o Belo, mas sim, ele também articulou todo o processo da Inquisição dos Templários. Foi ele, sim. Eu poderia ter colocado na apresentação de hoje, mas eu quis deixar mais voltada para o Felipe o Belo e para o Papa Clemente V. Mas o Guilherme de Nogaret também não valia nada também, era outro safado. J. Cordeiro pede para discorrer um pouco sobre a rivalidade entre os Cavaleiros de Malta e os Templários, desde a Terra Santa. Pois é, existe também essa
essa colocação, né? Eu já li também sobre isso. Mas, quando a gente pega autores que vão nas crônicas do que realmente aconteceu nas cruzadas, essa treta, né? Esse conflito não havia na Terra Santa, tá? Não ocorria lá. Muito pelo contrário. Eles se ajudavam, os hospitalários eles eram mais afetos, mais desenvoltos na parte da cura, né? Na parte de medicamentos e a parte da atenção médica. Então, a primeira linha de combate iam os templários e na segunda linha iam os cavaleiros de Malta. Tá? Mas isso era uma concepção estratégica, de logística. Até porque os templários não tinham a parte de saúde, atendimento médico, tão desenvolvido quanto os hospitalários. Os templários eram mais aguerridos. E os templários realmente tinham essa característica. Eles achavam que eles iam morrer e iam diretamente para o céu. Já os cavaleiros de Malta não tinham tanto isso. Depois da queda de Acre, começam a disputar espaço no continente europeu, porque já não tinha tanto conflito ali. Então, aí sim, começam as disputas por territórios, por coletas de impostos, por priorados, por regiões. Aí sim, aí começa a disputa mais no campo econômico. Tá? Mas no campo bélico, eles se ajudavam muito. Depois que acaba o Oriente, né, todos voltam para a Europa, aí a disputa ela começa a ocorrer no campo econômico. Imagina como se fossem dois bancos, porque os cavaleiros de Malta faziam os mesmos procedimentos de coletas e letras de câmbio que os templários faziam também. Só que os templários eram mais eficientes. Então eles disputavam o mercado como se fosse banco, dois bancos. Imagina o Santander brigando com o Bradesco. Mas na parte de combate, eles sempre se ajudaram. A derradeira pergunta aqui do nosso irmão César Santos. Você demonstrou que é uma clara ligação entre da influência templária na maçonaria. Poderia comentar, porque alguns maçons ainda não aceitam, não acreditam nesta influência? Olha, como eu falei, né, no início, nós temos 4 pontos que fazem a maçonaria ser o que é. Então, quando a gente fala de maçonaria, de qual maçonaria estamos falando? Em qual época? Então, a maçonaria de hoje, 2021, não é a mesma maçonaria de 1782. Então, há diferença. Outro fator é o país. O Brasil, ele é grande, ele tem uma estrutura maçônica, uma parte voltada para o escocismo e outra parte voltada para a regularidade inglesa, que são muito fortes. Então, temos essa característica. Sem contar que em cada cidade do país, a maçonaria é trabalhada de uma forma. Né? Alguns maçons... Bom, temos o rito. Então, nós temos ritos que são, como eu falei durante a apresentação, nós temos ritos que são bem práticos. As reuniões são voltadas para atividades administrativas, vamos chamar assim. Ou seja, vamos organizar uma beneficência, vamos organizar a iniciação de um novo membro, vamos organizar a regularização de um irmão. Então, elas são voltadas para isso. E outros ritos, o ponto principal é a parte mística, a parte metafísica. E, em quarto lugar, nós temos as lojas, né, que é o ponto principal. Então, às vezes, temos venerável que ele dá ênfase ao estudo, à pesquisa, e tem outras lojas que não dão importância a isso. Dão importância, como eu falei, à iniciação, à regularização, a ajuda do irmão que está necessitado, um sobrinho, né, um filho de um maçom que precisa de algum aporte, ou alguma cunhada que ficou viúva, enfim.
E no dia a dia, isso vai formando a cultura daquela loja, daquele grupo. Com o corre-corre, algumas lojas vão ter tempo de estudar e ver as diversas influências que a maçonaria recebeu, como a gente coloca sempre, né? Não foi uma única influência, foram várias influências. A maçonaria é um cadinho, ou então um grande liquidificador, depende da metáfora que a gente quer utilizar, e outros irmãos não vão atentar a isso. Eles estão preocupados mais com a parte administrativa. E aí isso acaba refletindo na sua concepção do que é a maçonaria. Para alguns maçons, é importante entender a história da maçonaria, né? Olhar um pouco para trás e entender por que determinados rituais ocorrem como ocorrem. E para outros, a maçonaria ela é uma atividade entre homens, né, entre irmãos, de ajuda mútua e administrativa. E o que foi no passado, ou as influências que recebeu, isso não tem importância, né? E em outros ritos, o templarismo nem entra, né? Ele passa, um passant, como eu falei, o rito de York, de emulação, por exemplo, a influência templária é quase nula. Claro que depois que de um determinado ponto, o irmão que tem o grau de sagrado arco real, ele pode solicitar ingressar na ordem dos templários, ou na Societas Rosacruci em Anglia. Cada um vai buscar o que lhe atrai, com o que ele se identifica. E aí ele vai entendendo cada vez mais. A maçonaria é um universo fantástico. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo a sua origem, a sua história. Quem não estuda, aprende apenas aquilo que foi passado na loja, né? Os dois estão certos? Os dois estão certos. Os dois estão fazendo maçonaria? Estão fazendo maçonaria. Cada um na sua interpretação. Meu irmão Vitor Conanja, muito obrigado. E estendemos agradecimento a todos que estão presentes nas informações. E o nosso irmão Vitor Conanja, ele já está com o contrato assinado, né? Vamos preparar a próxima palestra. Agradecemos a todos os presentes, né? A nossas damas, né? Sueli Santos, Juliana Ferreira, tem uma outra pessoa aqui. Bom, é o nosso poderoso irmão Ari de Souza, Gilmar Belo, Belotti, Carlos Castilho, pelo chat. Vitor, para suas considerações finais, por gentileza. Bom, mais uma vez eu agradeço profundamente pela oportunidade. Eu sinto um prazer inenarrável de estar entre irmãos, amigos, irmãs, fratres, sorores, de compartilhar o pouco que a gente aprende, o pouco que a gente pesquisa. Como eu falei, eu tenho certeza que temos irmãos presentes aqui na nossa sala virtual, que sabem muito mais do que eu. Eu aprendo com muitos que estão aí. Peço desculpas pelo alongar do tempo que eu falei durante a apresentação, mas se eu cortasse um pedacinho ou outro, a apresentação ia ficar imperfeita. Então, eu peço desculpas. Foi um longa-metragem, não foi um curta, foi um longa. Eu gosto de falar apenas 1 hora, para dar tempo do debate, mas dessa vez não teve como eu fazer corte. Agradeço mais uma vez, estou sempre de pé e à ordem a todos os irmãos. Um grande abraço, uma boa noite e muito obrigado a todos que compareceram. Uma boa noite para todos, que o Supremo Arquiteto, que é Deus, possa nos iluminar nesta noite de hoje e amanhã também. Vamos saindo da sala devagarinho. Vitor, um abraço. Boa noite. Temos contato, tá? Boa noite para todos. Nossos incertos passos, vinde guiar. La la